Boa tarde, alunos do sexto ano. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Vocês já viram o gênero post? Foi o vídeo que eu expliquei para vocês semana passada, certo? E agora nós vamos estudar mais um pouquinho sobre esse gênero e também outro gênero textual, o gênero e-mail, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham feito as atividades que eu solicitei na semana passada, certo? Eu estarei mandando no sistema para vocês a correção das atividades e também no WhatsApp, tá bom? Mas agora eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 98, tá bom? Página 98. Vocês lembram daquele post que a gente leu de uma professora, que ela falava muito sobre super-heróis, que ela gosta de super-heróis, e que isso não é coisa só de criança, adulto também pode gostar de super-heróis. Bom, aí ela disse, no final, ela colocou o e-mail dela, que falou que quem quisesse responder, enviar sua história também, poderia enviar para ela. Aí o que aconteceu? Vamos ler aqui, página 98. Para a surpresa da professora Maravilha, que estava preocupada em não ter mais leitores, ela recebeu um e-mail de uma garota chamada Sofia, de 12 anos, comentando o seu post. A professora Maravilha ficou muito feliz e sentiu-se estimulada a escrever mais posts sobre temas importantes para ela. Vamos ler a seguir o e-mail que a garota Sofia enviou à professora Maravilha. Bom, gente, então, nós já conhecemos o gênero post, que é uma publicação feita em um blog, e agora nós vamos conhecer o gênero e-mail, tá certo? Que se assemelha muito a uma carta. O assunto do e-mail, primeiro estamos vendo o assunto. O assunto é o quê? Post no seu blog. A data e a hora que a menina enviou, o e-mail da menina, para quem ela enviou para a professora Maravilha, e anexo. O anexo são coisas que a gente pode enviar à parte. Por exemplo, ela enviou um desenho da Liga da Justiça. Vamos ler o e-mail de Sofia para a professora Maravilha. Aqui, ó. Oi, professora Maravilha. Meu nome é Sofia. Então, primeiro a gente já percebe aqui, ó, a saudação ou vocativo. Meu nome é Sofia, tenho 12 anos e achei o seu blog ontem. Então, Sofia aqui está primeiramente se apresentando para a professora Maravilha, dizendo quem ela é. Eu sou Sofia, tenho 12 anos e achei o seu blog ontem, procurando páginas sobre o Flash. Um dos meus super-heróis favoritos. Eu queria dizer que concordo com o que você escreveu. Eu até mostrei o seu texto para minha mãe. Ela também gosta de super-heróis. A favorita dela é a Mulher Maravilha, mas ela também gosta do Super-Homem e do Batman. Bom, a gente tá vendo aqui, ó, esse TB. Aqui é uma abreviação do termo também. Essas abreviações são comumente utilizadas nas redes sociais, tá certo? Ela disse para eu mandar um beijo. Beijo também está abreviado. Para você. Você também. Porque, de novo abreviado, ela gostou bastante do que você escreveu. Já tiraram sarro de mim por gostar de super-heróis. E eu vi que tem gente que também implica com você por causa disso. Se todo mundo respeitasse o outro, seria mais fácil, eu acho. É o que minha avó vive falando. Mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado o seu texto, porque agora eu vou explicar certinho porque gosto de super-heróis e porque eles são importantes. E também, se alguém não entender, problema dele. Não tenho que ficar me importando com o que os outros pensam. Olha aí, ela é bem decidida, né, gente? Ela acha que não deve se importar mais com o que os outros pensam, sobre o que ela gosta ou sobre o que ela deixa de gostar. Continuando. Tem uma coisa muito legal que eu percebi depois de ler o post no seu blog. Ser herói não é fácil. Acho que fazer as coisas certinho não é fácil mesmo, você tem razão. Então eu tenho que ter coragem e defender o que eu gosto, porque eu preciso ser eu mesma. Quem quiser ser meu amigo e gostar de mim, vai gostar de mim como eu sou. Eu fiquei feliz de saber que tem uma professora de 30 anos que também gosta destas coisas e que defende elas. Por isso, eu resolvi escrever este e-mail. O motivo que ela escreveu o e-mail foi esse.
Eu fiquei feliz de saber que tem uma professora de 30 anos que também gosta dessas coisas, né? Dessas coisas de super-heróis e que defende elas. Por isso eu resolvi escrever este e-mail. Eu não postei um comentário lá no blog porque eu também queria fazer outra coisa. Eu gosto de desenhar. E fiz um desenho com o Flash, a Mulher Maravilha, o Batman, o Aquaman, o Cyborg e o Super-Homem. Toda a Liga da Justiça. Minha mãe escaneou para mim e eu estou enviando para você anexado. Eu também estou fazendo um desenho dos Vingadores. Se você gostar deste, eu te mando o outro quando ficar pronto. Meu herói favorito dos Vingadores é o Capitão América. E o seu? Espero não estar incomodando, mas gostei muito do seu texto e do seu blog. Obrigada por ler meu e-mail. Até mais. Beijos, Sofia. Ó, aqui no caso é a despedida, né? Até mais, beijos e a assinatura, Sofia. Gente, eu acho que vocês devem estar percebendo o gênero e-mail, ele se assemelha muito ao gênero textual carta. Por quê? Porque, ó, no início nós temos o local, no caso, a data e a hora de quem foi o e-mail para quem, temos um assunto. Aí depois, ó, nós temos a saudação, nós temos o motivo de envio do e-mail, nós temos a despedida e também a assinatura, assim como na carta, certo? A diferença é que a carta é enviada, né, pelos correios, já o e-mail, ele é enviado em meios eletrônicos, como computadores, celulares, tá bom? Ó. Aí agora vocês vão ter que responder. Primeiramente, quais são os heróis preferidos de Sophie e de sua mãe? Então, ela disse lá, né, quais eram os super-heróis preferidos. Como a Sophie encontrou o blog da professora Maravilha? Ela disse que estava pesquisando, né, sobre o Flash. Então, vocês coloquem aí. Terceira questão. Sofia concorda com os comentários que a professora fez no post? O que Sofia diz que também já aconteceu com ela? Escreva quais foram os comentários de Sofia a esse respeito. Então, vocês vão ver os comentários, né? Sofia concorda com o que a professora falou no post, naquele post lá? Sim, né? Ela disse que sim. O que já aconteceu também com Sofia. Muitas pessoas tiraram sarro, zoaram dela porque ela gostava de super-heróis. Então, vocês vão ter que colocar quais os comentários de Sofia a esse respeito. Ó, questão 4. Sofia diz que usará o post da professora para explicar o quê? E aí, pessoal, o quê? Sobre essa paixão, né, por super-heróis. Ó, Sofia escreve, e também, se alguém não entender, problema dele, não tenho que ficar me importando com o que os outros pensam. E aí, na sua opinião, temos ou não que nos importar com o que os outros pensam? Essa é uma resposta pessoal, tá, gente? Então, vocês vão ter que responder, devemos nos importar com o que os outros pensam ou não? Questão 6. O que Sofia percebeu depois de ler o post no blog e chegou a qual conclusão? Então, o que ela percebeu? Que os super-heróis, ser super-herói é fácil? Para Sofia, não. Ela percebeu que é difícil, muito difícil ser super-herói. Ó, questão 7. Por que Sofia resolveu escrever o e-mail? Ela disse lá o motivo. E eu, inclusive, falei para vocês, é só voltarem um pouquinho o vídeo e vocês vão ver qual foi esse motivo, tá bom? Aí a questão 8. A maioria dos blogs possui uma caixa de comentários, na qual o leitor pode deixar sua opinião sobre o texto publicado. O autor lê os comentários e muitas vezes responde ao comentarista. Há uma grande interatividade entre o autor e o leitor. Pensando nisso, por que Sofia não postou seu comentário no próprio blog da professora Maravilha e resolveu enviar um e-mail? E aí, gente, Sofia diz lá o porquê de não ter feito um comentário abaixo do post. Porque também ela queria enviar um arquivo. Que arquivo foi esse? Foi um anexo, né, que tinha um desenho que Sofia fez. Ó, coloquei isso aí. Já na questão 9, pede o seguinte. Em relação ao grupo de super-homens que integram os Vingadores, qual é o herói favorito de Sofia? Ela disse lá qual era o herói favorito. Porque ela menciona os Vingadores no final do seu e-mail. Por quê? Porque Sofia disse que queria, né,
que na verdade está fazendo outro desenho com os Vingadores. Ela fez um da Liga da Justiça e agora está fazendo os Vingadores. E se a professora quiser, Sofia disse que poderá enviar para ela também esse desenho. E aí, ó, questão 10. O que Sofia escreve na despedida de seu e-mail? Ela coloca alguma coisa lá na despedida. Vocês devem colocar aqui. Questão 11. Uma página de e-mail apresenta alguns elementos que fazem parte da estrutura e organização. Esses elementos aparecem na parte superior da mensagem. Quem enviou o e-mail, para quem, data e horário de envio e assunto. Por que esses elementos são importantes? Esses elementos são importantes para situar a pessoa que vai receber o e-mail. Por exemplo, se eu mando um e-mail e não coloco o meu nome, não coloco a data, não tem nada disso, a pessoa que leu não vai saber de nada sobre quem enviou, não é isso? Então, esses elementos são importantes para situar a pessoa que vai receber o e-mail de quem enviou, sobre quem enviou. Ó, letra B. Em um e-mail não é obrigatório preencher o campo assunto, mas o seu preenchimento ajuda o seu destinatário em alguns aspectos. Em quais? Bom, assunto é uma caixinha que tem, assim, na parte do e-mail, que a gente tem que preencher qual é o assunto, sobre o que a gente vai falar no e-mail. Ó, não é obrigatório preencher isso, mas é muito importante. Por quê? Porque se eu preencher, a pessoa que recebeu já vai ver, ela vai falar sobre isso. Por exemplo, se eu mandar um e-mail sobre um produto meu que eu comprei e veio quebrado. Por exemplo, meu celular veio quebrado. Então, a pessoa que recebeu o e-mail já vai perceber qual é o assunto que eu estou tratando. Então, ela já vai saber sobre o que é o meu e-mail. Tá bom? Questão 12, ó. No texto do e-mail, algumas palavras foram escritas de forma abreviada. Observe. Ela também gosta de super-heróis. A favorita dela é a Mulher Maravilha, mas ela também, aqui, ó, gosta do Super-Homem e do Batman. Ela disse para eu mandar um beijo. Aí também tá abreviado para você. Você também tá abreviado. Porque também abreviado, ela gostou bastante do que você escreveu. Então, por que Sofia escreveu algumas palavras desta maneira, ou seja, abreviadas? Porque nós estamos em um meio digital, né? Nós estamos num gênero que é o e-mail que enviamos através da internet. Então, na internet, as pessoas costumam utilizar essa linguagem abreviada. Aí aqui vocês vão ter na letra B que escrever essas palavras abreviadas conforme a língua padrão. Exemplo, aqui tem também, né? Também. Aí vocês vão ter que colocar como se escreve. Vocês vão ter que colocar também, normal. Ó. Vocês vão ter que colocar assim, também. Aí, beijo, que tá abreviado. Vocês vão ter que colocar beijo, normal. Você, tá bom? Por quê? Vocês vão ter que colocar porque vocês já vão ter que fazer assim. Só que, né, é na letra B, viu, gente? Na letra B. Deixa eu só tirar daqui. Coloquei na A. Pronto. Na letra B, vocês vão ter que fazer assim, ó. Aí, questão 13. Se a Sofia e a professora Maravilha se conhecessem e tivessem mais afinidade, a Sofia teria abreviado mais palavras, usado mais gírias, ou seja, teria se preocupado menos com a sua escrita? Justifique sua resposta. E aí, gente, se elas tivessem se conhecido já há muito tempo, tivessem uma relação de amizade, Sofia teria se preocupado menos com a sua escrita? E a resposta é sim. Ela teria, sim, se preocupado menos com a escrita, porque quando nós estamos com amigos, familiares, nós tendemos a não nos preocupar tanto com a escrita, a usar mais gírias, tá certo? Então, isso é uma coisa normal, tá bom? Então, vocês respondam aí direitinho, tá certo? Vejam bem as questões, tá? E agora nós vamos para a página... Opa! Vamos passando aí as páginas. Essa parte aqui é a parte de gramática. Aí aqui nós vamos para a página 112, tá certo? 112, todo mundo abrindo o livro agora na página 112, que a gente vai estudar mais algumas características do gênero e-mail e post, ó.
Então, gente, a internet é muito legal, né? Sem a internet, essa aula não estaria acontecendo, essa aula online, essa videoaula. Então, a internet promove essas facilidades de comunicação. E o e-mail é mais uma dessas ferramentas que possibilita que a gente se comunique de maneira mais fácil. E também o post, quando a gente quer falar sobre algum tema. Ó. Então, a internet permite que os internautas, aqueles, né? Internautas são as pessoas que utilizam a internet, tá bom? Façam leituras ao mesmo tempo e produzam e disponibilizam seus próprios textos para a rede de leitura de outros usuários, que foi o que aconteceu com a professora Maravilha, né? Ela disponibilizou uma publicação, um post, falando sobre um tema, né? Isso que foram os super-heróis. Então, através da internet, todo mundo pode expressar sua opinião, todo mundo posta textos, vídeos, né? Eu aposto que alguns de vocês já utilizaram por aí TikToks nessa época de quarentena, tratando sobre diversos temas, se divertindo, falando com amigos. E é para isso, a internet é um meio de comunicação. E nós podemos utilizar, seja para coisas mais sérias, como para uma aula online, como também para temas mais assim, né? Como eu posso dizer? Temas assim, que a gente possa apenas conversar, rir, brincar, tá bom, gente? Então, vamos entender agora mais um pouquinho sobre o gênero e-mail, tá certo? Gênero e-mail. Ó, os e-mails, eles são cartas eletrônicas, tá? Trata-se, portanto, de um gênero digital em que o emissor envia mensagem por um correio eletrônico a um ou mais receptores por meio da internet. Então, gente, o e-mail é isso. Se eu perguntar a vocês qual é o conceito de e-mail, vocês vão colocar isso aqui, tá certo? Esse é o conceito de e-mail. Ó. Então, vocês sublinham aí o conceito de e-mail. Trata-se de um gênero digital, eu vou pedir isso na prova, tá bom? O conceito de e-mail. Que o emissor escreve uma mensagem e envia, tá bom? Esse é o conceito de e-mail. Atualmente é mais fácil para algumas pessoas escrever e-mails e enviá-los por computador do que escrever cartas, né? É verdade, é bem mais fácil enviar um e-mail do que escrever cartas. Porque nas cartas nós temos que ir ao correio, comprar selos, comprar envelopes, então é um processo mais demorado. Enquanto que no e-mail isso acontece de maneira mais rápida. A gente liga o computador, o celular, digita rapidinho e vai. Tá certo? Ó, então, o e-mail, no e-mail, a palavra pode ser usada com dois sentidos diferentes. A própria mensagem enviada pela internet e o endereço utilizado para enviar ou receber a mensagem. Então, e-mail pode ser tanto a mensagem como o e-mail da pessoa. Exemplo, professor_maravilha, @nomedoprovedor.com.br. Então, o e-mail pode ser tanto o e-mail da pessoa quanto o texto, tá certo? E no e-mail nós não colocamos acentos, tá certo? Não é permitido acento, nem 2 pontos. E a organização do e-mail, como eu já falei para vocês, é bem parecida com a da carta, tá certo? Ó, vamos ver as características que aparecem no e-mail. Data, né, o dia da semana, dia, mês, ano e hora. Possibilidade de cópia, envia a outros destinatários. O título, né, que deve ser preenchido no campo assunto. A possibilidade de anexar outros arquivos, como o desenho, né, que Sofia anexou, e a possibilidade de inserir emojis, né, que são aquelas nossas carinhas que utilizamos até mesmo no WhatsApp. Então, essas características são utilizadas no e-mail, né, que os emojis, particularmente, eles reproduzem as expressões faciais dos emissores, tá bom? Ó, aí aqui tem mais algumas informações. O nome do usuário, arroba, são todas características do e-mail. Aí vamos descer aqui um pouquinho e vamos ver a linguagem da internet. Gente, a linguagem da internet era chamada de internetês.
Esse internetês são aquelas palavras abreviadas, tá certo? Que a gente utiliza. Então, nós temos o costume de utilizar muito essa variedade linguística conhecida como internetês, tá? Então, sempre que tivermos em um meio digital e fizermos o uso do internetês, essa linguagem não vai ser incorreta, tá certo? Só quando precisarmos enviar um e-mail para uma pessoa mais importante, né? Aí nós precisamos utilizar uma linguagem mais adequada, de acordo com as normas gramaticais, mas quando mandamos para uma pessoa, assim, um amigo, nós não precisamos ter tanto esse cuidado com as normas, tá bom? E podemos sim utilizar o internetês. Já o gênero textual post, sabemos que o post ele é a publicação em um blog. Então, é a publicação que é realizada em um blog, tá certo? Então, a linguagem de um post, ela é bem espontânea e coloquial. Eu expliquei para vocês em sala de aula que coloquial é aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia, tá certo? Então, nós não temos tanta preocupação com a escrita. Agora, depende também do tipo do blog. Se o blog for um blog mais pessoal, você não tem aquela preocupação. Mas se o blog ele for mais científico, falando de temas mais importantes, devemos sim ter a preocupação com a escrita, tá bom, pessoal? Ó, a palavra post refere-se à entrada de um texto em um blog e ao seu conteúdo. Pode ser variado, centrado na temática do blog. Há blogs, por exemplo, que só tratam de música, de cinema, de meio ambiente e outros que tratam de assuntos diversos. Em geral, as postagens são organizadas de forma cronologicamente inversa na página, assim, as informações mais atualizadas aparecem primeiro. Então, gente, no blog sempre vai aparecer primeiro o que foi postado por último, entendeu? Então, sempre as postagens feitas por últimos vão aparecer primeiro. Os posts tendem a chamar muito a nossa atenção por causa das imagens, dos títulos ilustrativos. Então, tudo isso chama a atenção do leitor. Também a opção da gente fazer comentários, né? Para que nós possamos emitir ideias e opiniões sobre o post, chama muita atenção, porque aí nós podemos participar de uma maneira dinâmica do assunto que está sendo tratado. Ó, o post de um blog pode ter qualquer tamanho e é geralmente um texto narrativo. Por quê? Porque ele apresenta relatos pessoais, descritivo e opinativo. Por quê? Porque traz opiniões, tá certo? De pessoas sobre algum tema. Ó, já o comentário do post feito pelos leitores é um texto mais curto e do tipo opinativo, porque mostra opiniões sobre o assunto desenvolvido no post. O post geralmente é um texto maior. Já o comentário de um post é um texto menor. Bom, gente, essa está sendo a nossa aula de hoje, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Aí aqui tem outro texto, vocês podem ler esse texto aqui, ó. Vocês, na verdade, devem ler esse post do site Adoro Cinema, tá bom? Aí vocês vão responder a questão 1, a questão 1 e 2, bem pequenininha, ó. Na questão 1, vocês vão ter que responder o seguinte: em uma demonstração científica, que acidente inesperado aconteceu com Peter? Então, que acidente aconteceu com o Homem-Aranha? Aí, letra B, quais mudanças ocorrem em seu corpo a partir desse acidente? Letra C, inicialmente como Peter usa os seus novos poderes? Letra D, qual acontecimento marca a mudança de objetivos de Peter em relação ao uso de seus poderes? Aí, questão 2. Explique com base nas regras que você aprendeu porque as palavras a seguir são acentuadas graficamente. Essa parte aqui já é mais de gramática, tá certo? Mas vocês respondam também. E respondam a parte de produção. Aí aqui, gente, tem um resuminho, tá bom? Sobre o que estudamos, sobre o post e o e-mail. O post, ele é utilizado na internet, contém gírias, abreviações, está presente no blog, ele tem títulos, caixas de comentários e assim por diante.
Já o e-mail são cartas eletrônicas, tá bom? E aí vocês vão ler. Eu quero também que vocês façam um resumo no caderno sobre esses dois gêneros, tá bom? Com base no que eu falei, também no que tem no livro didático de vocês, certo? Aí fica a tarefa para vocês. Fica essa tarefa para vocês. Agradeço muito mais uma vez a participação de todos. E é isso, pessoal. Tchauzinho.